Oi, meu nome é Larissa e eu vou estar aqui apresentando o trabalho de literatura meu e do Paulo. Nosso trabalho vai ser resumir o livro Angústia, do escritor Graciliano Ramos. Foi escrito em 1936 e é do gênero romance. Só que não é do típico romance que a gente está acostumado a ouvir falar. É um romance trágico, onde tudo dá errado na vida do personagem principal e o clímax da nossa história envolve um crime. Uma coisa que eu acho importante citar é que esse livro tem uma referência muito forte na história Crime e Castigo, que se você já leu, é um clássico que conta a história de um cara que assassinou outra pessoa e agora a gente, lendo o livro, é sobre o sentimento de remorso, de culpa e como esse personagem processa tudo o que ele fez e tudo que ele vai ter que esconder e assumir um dia. Então, é todo esse processo onde o personagem acaba enlouquecendo. E esse livro, Angústia, ele tem uma referência bem forte em Crime e Castigo. Ele envolve também um crime e também um personagem cuja vida é meio miserável. A nossa personagem principal é o Luiz da Silva. Ele é um trabalhador, ele não tem um salário muito bom e ele não é feliz com a vida dele. Então, ele tá sempre procurando mudar, ele tá sempre procurando um jeito de sair dessa situação terrível, porque ele não consegue pagar as contas dele e ele não consegue ser contratado em outro emprego. Ele viaja, ele se muda para o Rio de Janeiro para conseguir um emprego melhor. O que ele acaba conseguindo é uma mulher, ele encontra uma moça, não é a moça do romance principal do livro, mas sim uma moça importante porque ele vai ter um filho com ela. Ou seja, ele foi atrás de um emprego melhor e ele conseguiu mais dívida para pagar, então ele acabou tendo mais contas e menos dinheiro e ele acabou desenvolvendo uma dependência bem forte em álcool para acabar com esse sofrimento. Depois dessa viagem, o Luiz, ele se muda de novo e ele conhece outra mulher, eles viram amigos, a vizinhança ali é bem amigável com o Luiz, eles acabam virando namorados, a Marina, ela também gosta muito dele, eles noivam, sim, viraram noivos, só que nesse processo o Luiz descobre que a Marina é casada. Ela é casada com um cara que naquela época ele era tudo que todo mundo queria ser. Ele era rico, ele era bonito, ele era famoso, ele era bem sucedido, ele era tudo o que era definido perfeito para aquela época e o que era definido perfeito pelo Luiz também. Ou seja, o Julião Tavares, que é o nome do esposo dela, tem dinheiro, tem saúde, tem uma vida estável e tem a Marina. Ou seja, ele tem tudo o que o nosso amigo Luiz quer. Nisso, ainda mantendo o problema de alcoolismo, o Luiz desenvolve uma extrema, assim, uma inveja muito forte desse Julião Tavares e um ciúme horrível da Marina. Porque, né, ele foi trocado em pleno noivado. Na cabeça dele ele foi trocado, só que ele sempre tinha sido só o amante. Então, depois dessa nova frustração e depois de ter se afundado cada vez mais em dívida, a narrativa desse livro, é importante dizer isso, ela é construída só pela visão do Luiz. Ou seja, assim como no Crime e Castigo, é construída só pelo personagem. Então, lembranças, são vivências, é tudo pelo ponto de vista dele. Então a gente não pode confiar nessa narrativa. É bem parecido com aquela obra do Machado de Assis também, o Dom Casmurro, no qual ele constrói uma traição na cabeça dele e um ciúme e tudo na cabeça dele e a gente não sabe quando que foi real e quando que não foi, porque é tudo da visão do Bentinho. Aqui é a mesma coisa, é tudo na visão do Luiz. Então a gente não sabe se é real, mas ele acaba descobrindo que a Marina também está sendo traída pelo Julião, o que deixa ele ainda mais ciumento e ainda mais raivoso, porque o cara, além de roubar a mulher dele,
ainda trai ela depois. Então, ele tá possesso e ele perdeu o sentido da vida, né? Ele perdeu a esposa e a noiva, né? Ele perdeu a noiva, ele tá sem dinheiro, o emprego dele é ruim, então é tudo ruim na vida dele, coitado. Ele planeja e, enfim, no clímax do livro, ele mata o Julião Tavares. Ele estrangula o rapaz na primeira oportunidade que ele tem. Então, a partir de agora, a narrativa do livro se desvia um pouco do vitimismo dele, e de como ele sofre, e de como o mundo é injusto, e começa a contar como que o Luiz enlouquece. Porque depois de ter matado o Julião, ele começa a remoer, e ele nunca vai sair desse estado, sabe? Ele nunca vai conseguir o que ele quer, ele nunca vai ter a Marina de volta, ele nunca vai ter dinheiro, ele nunca vai ser bem sucedido. E agora, além de tudo isso, ele ainda tem um crime para esconder. E em algum dia para assumir. Assim como o nosso amigo do Crime e Castigo. Esse é o fim do romance. Angústia foi um romance bem premiado na época que ele foi escrito. Por mais que ele seja exótico e diferente, um final onde o protagonista não tem nada o que ele quer e não é um final feliz para ninguém. A gente tem uma morte e tem um cara com remorso e tem uma viúva triste. Então, é isso. Esse livro é assim. Por mais trágico e difícil que essa história seja, é um livro bem fácil de ler e de digerir porque é muito rápido. São 300 páginas de livro só, então ele acaba bem rápido, não tem como fazer um resumo muito grande. Esse livro, como foi escrito... Assim, não tem como dizer que o autor não leu Crime e Castigo, porque assim como na narrativa de Dostoiévski... Caralho. Esse livro, Angústia, não tem como dizer que o autor não leu Crime e Castigo, porque assim como Dostoiévski, ele constrói uma narrativa no qual ele te coloca numa posição de cúmplice, porque ambos os protagonistas cometeram crimes e ambos estão loucos tentando esconder o que eles fizeram e a gente sabe o que eles fizeram. A gente que tá lendo, o leitor sabe o que ele fez, então você é colocado numa posição de cúmplice. Isso é muito legal. É bem desesperador as partes, assim, que ele não sabe o que fazer por causa desse crime. É isso. Esse livro é uma obra de arte.